Graça e paz, meus amados irmãos. Neste momento vamos nos preparar para iniciar mais um culto de oração em nossas casas. Nós aqui, a minha família pastoral e os irmãos em suas casas também, juntos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então convidamos a todos para se preparar, ou que já estão preparados, para a gente iniciar o culto desta noite. E você que ainda não é evangélico, evangélica, obrigado também pela sua participação. Nós agradecemos a sua visita e os irmãos e os novos decididos congregados continuem frequentando, nos ajudando e se inscrevendo nas redes sociais para acompanhar a nossa programação, às quartas, às 7h30 da noite e no domingo, às 19 horas. Então, conto com a participação de vocês e tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, convido os irmãos a baixar suas cabeças neste momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus para que esse culto possa ser inspirativo em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esta noite. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, toma direção, Senhor. Sê com aqueles que estão escutando, nos acompanhando, Senhor, que ainda não é evangélico, Tu possa, Senhor, também entrar com providência em suas casas, nas suas famílias, ser com aqueles que estão enfermos, Senhor. Toma a direção de tudo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela recuperação de Rogério, Senhor, que Maria, nossa colega, pediu oração e ele está bem melhor. Senhor, toma a direção, Senhor. Visita aquele Senhor. Nós não sabemos se é um senhor, se é um rapaz, mas o nome é Rogério. Toma a direção, Senhor, e continua operando o milagre. Obrigado por tudo, é o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o cântico Me Derramar. Então convido Larissa aí para nos ajudar. Neste momento, Larissa vai nos ajudar. Se você conhece, louve aí na sua casa, Me Derramar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, por tua vontade liberta meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço.
Que essa noite seja uma noite da gente se derramar diante do Senhor, nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, neste momento, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 18. Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 18. Vamos esperar você aí que está procurando Efésios no Novo Testamento, você possa procurar aí, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso de 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento vamos louvar dois hinos do cantor cristão, o número 81 e depois o 347. Hino de número 81 e 347. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, outro não há que salve, não nenhum,
sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nem ocioso aquele rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. 347 do cantor cristão. Hino de número 347. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura uma tempestade, quando em teu coração reina a perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, vem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra fé aos aflitos, age seu favor. E de tudo que sofres tu esquecerás, fluirás doce e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, vem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem a voz desde a noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, vem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém. Se teu coração estiver em paz, tudo vai bem, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, né? Aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão enfermos, e pelas pessoas também que estão acometidas com essa enfermidade. Então vamos convidar a nossa irmã Cleide, que ela possa orar pelos enfermos. Logo em seguida, Leila vai orar pelos desempregados,
e Larissa vai orar pela família em geral. Oremos neste momento. Pai amado, graças te damos por este dia, Senhor, por estar na tua presença, te louvando, te glorificando, Senhor. Grato estamos, Senhor, pela nossa família, Senhor, por estarmos sempre, Senhor, fazendo da nossa casa, Senhor, um lugar de adoração, um lugar da tua presença, Senhor, através desses cultos. Vai em de cada família, sei que aqueles que estão enfermos, Senhor, sei que aqueles que estão no leito por essa pandemia e por outras enfermidades, Senhor, a qual tu sabe, mas estamos entregando todos em tuas mãos, como tu és o médico dos médicos, como tu és a saúde da nação, como tu pode restaurar, Senhor, então vai fazendo a tua vontade, seja o refúgio e o socorro bem presente em cada família, em cada eleito, Senhor, nas salas de cirurgia, no corredor, aqueles que estão de plantão, Senhor, que tu possa primeiro chegar junto deles, mas também usar os médicos, enfermeiros, Senhor, os auxiliar, toda a equipe, Senhor, para que possa dar uma medicação, Senhor, para que possa, Senhor, dar, Senhor, alívio, Senhor, e acima de tudo a cura para essas pessoas que estão enfermas, Senhor. Continua presente conosco, obrigado por aqueles que já oramos durante esses dias, Larissa, Rogério, Senhor, a família também de Rosiane que ela pediu, e tantos outros que a gente pôde estar entregando em tuas mãos, Senhor, e já estamos agradecendo pelas vitórias, pela a restauração de todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos, nosso Deus eterno Pai, está no céu, eu te agradeço por mais uma vez estar falando contigo. Continua abençoando, meu Pai, cada família, ó Pai, a nossa família, a família que está aí nos assistindo, ó Pai. E agora te pedimos uma bênção especial para aquelas pessoas, ó Pai, que neste momento estão desempregadas, ó Pai. Vai tomando a frente de tudo, ó Pai, vai abrindo porta de emprego, meu Pai, para essas pessoas que estão sem trabalho. Ser por cada família, ó Pai, que depende dessas pessoas, ó Pai, que neste momento estão desempregadas. Vai tomando a frente de tudo, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor pode tudo. Então, por isso, estamos entregando em Tuas mãos, ó Pai, cada desempregado neste momento, ó Pai. Vai abençoando sua família, vai ajudando, ó Pai, no pão de cada dia. E abençoa, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é tudo isso que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, ainda na tua presença, Pai, obrigado por estar falando contigo, ó Pai, Pai, abençoando, ó Pai, cada um, ó Pai, que está assistindo, ó Pai, a este culto, que o Senhor possa estar entrando, ó Pai, nos seus lares, ó Pai, nas suas famílias, ó Pai. Eu não sei o que está se passando, ó Pai, mas tu sabes, ó Pai, que o Senhor possa estar indo em encontro, ó Pai, abençoando todas as famílias, ó Pai, em especial, ó Pai, as famílias, ó Pai, da nossa igreja Batista Filadélfia, ó Pai, que só tu sabes, ó Pai, só tu sondas e conheces, ó Pai. Então vai abençoando, ó Pai, vai abençoando também aquelas famílias que estão desestruturadas, ó Pai, que só pode estar, ó Pai, assim estruturando, ó Pai, restituindo, e vai abençoando a cada vez mais. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. E agora você, meus amados irmãos, você que está aí na sua casa, você agora vai ter um tempinho também para orar pela sua família. Então, conte aí 3 minutos, os irmãos que estão em suas casas aí, tá? Você vai contar agora 3 minutos e vai orar pela sua própria família. Amém? Amém. Vamos fazer isso? Então, ore aí pela sua própria família. Eu vou contar aqui, tá? 1, 2, 3, e agora você ora. Vamos orar aí, cada um pela sua família.
Deus grande, obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor, que Tu possa guardar, proteger a minha casa, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que não tem deixado faltar o pão de cada dia, Senhor, na minha casa, Senhor, junto com a minha família, Senhor. Também vai em encontro dos meus parentes, da tua serva, Senhor. Toma a direção de tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da minha filha no seu lar também, Senhor. Toma a direção de tudo, Senhor. Que nada nos tem faltado, Senhor. Assim como eu creio, Senhor, que não tem faltado o pão de cada dia em cada família que está orando, Senhor, neste momento, ó Pai. Obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio que você já orou, né, pela sua família, em nome de Jesus. E agora vamos louvar mais um hino de número 171. Hino de número 171. Aviva-nos, Senhor. Enquanto a gente está aqui procurando, você também vai se preparando aí para devolver os dízimos e as ofertas para mantimento da casa do Senhor. Então você que sabe dessa sua tarefa, né, de cumprir com esta missão também, né, devolver aquilo que não é seu para a casa do Senhor. Então fique à vontade, é uma responsabilidade dos membros e congregados da nossa igreja, da nossa casa de oração, né, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos cantar bem animado, né, Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, toda no seu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, oh, faze-nos fluir nas ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. E neste momento vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Oremos. Senhor Deus, neste momento nós somos gratos, Senhor, pela vida de cada servo e cada serva, Senhor, que pôde, Senhor, contribuir, ó Pai, para a manutenção da Tua casa de oração. Abençoa grandemente, Senhor, cada um deles e delas, Senhor. Ó Deus grande, que possamos sempre ter, Senhor, para ajudar na Tua obra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Derrama bênçãos sem medida, Senhor, sobre cada família, Senhor. Que cada família possa ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar, né, nessa mesma inspiração
vamos agora cantar 2 cânticos, né, ao nosso Deus. Vamos convidar Leila e Larissa para nos ajudar. O primeiro é o poder da oração. Já é um cântico bem antigo, mas ele fala muito, já que a gente está encerrando a quarta-feira do mês da família, né, que o tema é a família nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Vamos repetir? A família nas mãos de Deus. Então você também na sua casa possa repetir aí. A família nas mãos do Senhor ou nas mãos de Deus, que é a mesma coisa. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Você crê? Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Você vai fazer o quê? Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo aparecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Cante para você aí. Vou levar meus problemas pra Deus. Leve para o Senhor. Entregue a Ele. Entregar meus problemas pra Deus. Fazer o quê? Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Pois eu creio no poder da oração. Pois Eu creio no poder da oração. creia no poder da oração. A oração é a chave da vitória. Então eu creio também no poder da oração. Eu creio que o Senhor está fazendo a obra em nossas vidas, em nossas famílias. Vamos cantar outro cântico que fala que Deus, Ele não desiste de você. Você sabia disso? Você que está em casa, que não é evangélico,
ainda, sabe que Deus não desiste de você? Ele não desistiu de mim e nem desiste de você. Né? Transformou a minha vida, transformou a vida dos irmãos que estão em casa, dos pais, dos filhos, e pode também transformar a sua, porque Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando aceitar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Cante aí. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Amigo, amiga, Ele não desiste de você. A Bíblia diz que se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Então, Ele não desiste de você. Sabe por quê? Porque você, a começar de mim, eu já servo do Senhor, os irmãos já servos do Senhor, Ele sabe
E você sabe que nós somos especiais para Deus. Por isso que Ele não desiste de você. Porque você é especial para Deus. Amém? Amém. Amém. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos encerrando a quarta-feira falando sobre a família. Nós falamos da família, falamos do pai, o papel do pai, o papel da mãe. E agora vamos falar um pouco sobre o papel dos filhos no lar. Então você vai abrir a sua Bíblia em Efésios, lá onde você abriu logo no início, Efésios capítulo 6 e o verso 1. Efésios capítulo 6 e o verso 1. Efésios capítulo 6 e o verso 1. Amém? Você achou? Muito bem. Já teve gente que achou. Efésios capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filho, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, que texto interessante, né? Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O texto já é bem claro em relação ao papel do filho ou da filha. Então, o papel dos filhos no lar. De acordo com a Bíblia, filhos são uma bênção que vem do Senhor, com certeza. Salmo 127, verso 3. Se a gente for lá, Salmo 127, verso 3 diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, filhos são bênçãos do Senhor. Deus criou lá para ser um lugar agradável de morar. A nossa casa deve ser uma extensão do céu, onde marido, mulher e filhos devem viver em perfeita harmonia. Aí você pergunta, mas isso não está sendo mais possível nos dias atuais. Se a gente fizer esforço, é possível sim. Tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Então, se nós, como família, pai, filhos, nos esforçarmos um pouco, com certeza vamos viver em harmonia. Então, nos dias atuais, é um trabalho a mais a se fazer, porque no passado era um pouco mais fácil ter essa harmonia entre a família, onde todos estavam juntos, almoçavam juntos, tomavam café juntos, né? Hoje nós sabemos pelo dia a dia que as tarefas nos chamam, nos convidam, com certeza há uma dificuldade, mas se a gente planejar, com certeza vai ter um horário em que nós vamos estar juntos em família. Agora, junto, meus amados irmãos, no sentido que possamos deixar também as redes sociais, porque às vezes estamos juntos em família, mas está o pai e a mãe conversando, a filha e o filho, ou o pai ou a mãe também ao mesmo tempo, tudo nas redes sociais, né? Não estão conversando. Não existe mais aquelas conversas que tinha quando se terminava o jantar, por exemplo. Então, é preciso que a gente venha a reaver essas coisas, esses conceitos maravilhosos para que a gente possa viver em harmonia. O papel do filho ou da filha? Lógico, o primeiro, obedecer. O texto já disse bem claro, né, que nós, como filho, devemos obedecer. Filho ou filha? Colossenses capítulo 3, o verso 20, vou pedir para que a irmã Cleide possa ler. Colossenses capítulo 3. Bom, pode ter? Colossenses capítulo 3, verso 20. Já que Efésios 1,6 fala de obedecer, Colossenses também vai falar. Filhos,
Em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O texto diz, filhos, em tudo, obedecer a quem? Vossos pais. Vossos pais. Isso não é um mandamento meu, nem seu, é um mandamento de Deus. Em tudo obedecer aos vossos pais. Então, filhos, se você está sendo desobediente aos seus pais, reveja seus conceitos. Pare um pouquinho para pensar, para meditar, né? É justo que você obedeça aos seus pais, porque a palavra do Senhor é que manda. E isto é justo. Em Efésios 6, versículo 1 final diz, e isto é justo. Segundo item, honrar pai e mãe. O filho, hoje, nos dias atuais, não pode deixar de honrar pai e mãe. Mas a gente está percebendo que tem filhos que está deixando essa prática de lado. Não quer mais obedecer aos pais. Não, filho, não faça isso. Tem que obedecer aos seus pais. Vamos ouvir com Larissa, Êxodo 20, 12. Lá onde estão os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, 12. Segundo livro da Bíblia, lá no Velho Testamento, no início, para os novos crentes acompanhar também, Êxodo capítulo 20, verso 12. Diz o que, irmã Larissa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, para que aconteça o quê? Para que os seus dias se prolonguem na terra. Então é um privilégio honrar pai e mãe, porque os seus dias vão ser acrescentados na terra. Você vai viver mais. Aquele filho ou aquela filha que honra pai e mãe tem esse privilégio de viver um pouco mais, porque é obediente e honra pai e mãe. Uma terceira coisa, respeitar os pais. Olha, tem filhos que estão faltando com respeito aos pais. E não pode isso acontecer. E os pais também devem colocar diretrizes para que o seu filho aprenda a respeitar também. Né? Não deixe seus filhos à toa. Ensine a eles a respeitar você. Você como pai e você como mãe. Um outro papel do filho é saber ser submisso aos pais. E isso também tem gerado algumas dificuldades em algumas famílias, porque nós não temos mais filho com essa submissão aos pais, como era no passado. Né? Hoje, os filhos até não chamam nem mais o nome do pai ou da mãe. Chama o nome, ô fulano, ô fulana. Né? E os pais até deixam isso passar. Não, tem que dar. Você tem que me chamar de pai e você tem que me chamar de mãe. Tá certo? Porque isso é um privilégio, é uma submissão do filho aos pais. Um outro papel do filho, aceitar a correção dos pais. E isso também tem deixado um pouco de lado. Os filhos não querem aceitar mais a correção dos pais. Não sei o que eles estão pensando, parece que os pais, no entender dele, parece que os pais não têm experiência para corrigi-los. Claro que tem. Deus dá orientação, sim, aos pais para corrigir os filhos, seja com a vara, seja com a conversa, com o diálogo, mas que tem que haver a correção, sim, e os filhos aceitar a correção. Filhos, não é melhor o pai e a mãe lhe corrigir do que alguém de fora vir lhe corrigir de forma errada e até cruel e brutal? Então atente para isso. Uma outra coisa, um outro papel do filho, um outro item, valorizar os pais. Filho, valorize seus pais. Isso não pode deixar de acontecer. Filho que não valoriza os pais, tem alguma coisa errada com eles. E como é bom os filhos valorizar os pais, eles vão se sentir mais fortes, vão se sentir felizes, vão se sentir com mais desejo de cuidar de você.
mais vontade de cuidar de você como filho e como filha. Uma outra coisa, ser grato a Deus pela sua família. Então, filho e filha, seja grato a Deus pela sua família. Não esqueça disso. Filhos, ame os seus pais. É um absurdo quando a gente escuta dizer, quando a gente escuta dos filhos que dizem: ah, eu não amo meu pai, eu não amo a minha mãe, eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir. Isso não pode acontecer. Filho, ame seus pais, em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa, filhos, sejam humildes. Tem filhos quando chega um determinado tempo, não quer ser humilde, a começar dentro da sua própria família. Imagine fora. Então, o filho ou a filha que não aprende a ser humilde na sua família, no seu convívio, vai ser humilde com alguém lá fora? Vai ser humilde na igreja? Vai ser humilde diante do pastor? Vai ser humilde diante dos seus colegas de trabalho? Vai ser humilde diante do seu patrão? Tem que aprender isso. E esse item se aprende dentro de casa. É dentro do lar, dentro da família, a grande escola. Não tem um outro lugar melhor do que este. Um outro item. Se orgulhe dos seus pais. Certo? Independente do que eles sejam. Se orgulhe. Ah, meu pai é carteiro, meu pai é professor, meu pai é gari, minha mãe é professora, é costureira. Se orgulhe dele e dela, independente da profissão. Amém. E isso é bom. Isso é agradável. Um outro item. Filho, escute os seus pais. Você precisa ouvir os seus pais. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4. Você abre em Salmo, depois de Salmo é Provérbios. Provérbios, capítulo 4, o verso 1 e o verso 10. Vou convidar a irmã Leila para ler esses versículos. Provérbios, capítulo 4, verso 1 e verso 10. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Então, ouça, escute seu pai, escute a sua mãe. Com certeza, olha aí, voltando o texto a dizer que você terá vida longa. Promessa do Senhor. Agora, isso aí, esse ensinamento não é só para os filhos dos crentes, é para todos os filhos, independente de sua religião. Precisa ouvir os pais, para que seus dias sejam acrescentados. Vejamos algumas coisas que os pais devem ensinar aos seus filhos. A gente está falando de filho, mas também tem que envolver os pais. E você já conhece muito bem isso. Algumas coisas que os pais devem ensinar aos seus filhos. Primeiro, respeitar a autoridade. Ensina a eles a respeitar a autoridade. A sua autoridade e a autoridade dos outros. Ensine os seus filhos a reconhecer limites. Então, se você dá limite, se você coloca limite para os seus filhos, ele vai reconhecer esses limites aonde ele estiver, por onde ele passar. Outra coisa, distinguir entre o certo e o errado. Ensine isso ao seu filho, a ele distinguir o certo e o errado. Uma outra coisa, trabalhar e ser responsável. Já começar, quando chegar um determinado tempo, vai conversando com ele, com ela, porque vai chegar um momento que vai precisar trabalhar, tanto ele como ela, principalmente nos dias atuais, né? Porque agora praticamente acabou essa história que só quem trabalha é homem, mulher tem que ficar em casa, ambos têm que trabalhar. E vai chegar um determinado tempo em que o filho e a filha também vai ter que iniciar a trabalhar. E isso é bom para eles.
para que eles se tornem também responsáveis pelas coisas, né? Uma outra coisa que o pai e a mãe devem ensinar aos seus filhos: ser responsável pelos seus próprios erros. Quando eles errarem, eles têm que aprender a assumir os seus próprios erros. Não o pai e a mãe encobrir. Você está errado, está errado. Você agora vai ter que arcar com os seus erros. Então a gente não pode deixar isso de fora de maneira alguma. Uma outra coisa que o pai e a mãe devem ensinar aos seus filhos: cumprir os seus deveres na família. Os filhos também têm deveres a cumprir na família. E os pais, nós que somos pais, temos que ensinar esses deveres. Hora de acordar, hora de levantar, para os menores, até para os maiores, que hoje está, meus amados irmãos, um caso sério. A gente às vezes chega na casa das pessoas, tá os filhos 10 horas, 11 horas dormindo. Por quê? Porque passou a noite toda acordados, jogando, isso, aquilo. Se fosse estudando era uma benção, né? Mas como não está estudando, então, isso inclusive não é bom nem para a mente, nem para o corpo também. Então, pais, vamos ajudar nossos filhos nesse sentido. Vamos conscientizá-los disso. E de repente pode até adoecer, e fica sem entender o porquê, mas o quê? Tudo fora de hora. Dormindo fora de hora, almoçando fora de hora, jantando fora de hora, tudo fora da hora. E isso não é bom. Então, os filhos precisam cumprir os deveres também na família. E outros deveres também que existem, que pode ser colocado para os filhos, para eles aprenderem já desde pequeno, para depois eles executarem também um dia, quando se casarem. Uma outra coisa que os pais devem ensinar: respeitar os mais velhos. Irmãos, a gente tem percebido que isso tem caído de moda. Os mais novos não respeitam mais os mais velhos. É incrível um negócio desse. E sabe quem gosta disso? É inimigo de nossas almas. E principalmente nós, como servos do Senhor, não podemos deixar esse item de lado. Respeitar os mais velhos. Hoje em dia é tu, você, né? E outras palavras aí, que só a graça do Senhor. O outro é ensinar seu filho a ter fé. Independente de religião, ensina o seu filho, a sua filha a ter fé. Os pais estão esquecendo de fazer isso também com os filhos. Ensine outra coisa, a crer em Deus. Ensine seus filhos a crer em Deus. Ensine seus filhos, diga a ele: olha, existe Deus. Eu nasci, cresci ouvindo, independente de... Até antes mesmo de aceitar Jesus, eu já escutava isso. Existe Deus. Não esqueça disso. Tá olhando, olhe para o céu. Mandava eu olhar para o céu. Está vendo ali? Quem fez aquilo ali foi Deus. Tá certo? Então, eu já aprendi isso desde criança. Então, as famílias hoje estão deixando as coisas boas de lado. Itens bons de lado. Não pode esquecer. O outro item: ensinar o seu filho a ter esperança em Deus. As crianças também devem aprender a esperar no Senhor. Não é só os adultos, não. Não é só o jovem, não. Não é só os adolescentes, não. Todos, hein? Todos. E os mais de idade, principalmente os pais, devem ensinar os filhos a ter esperança em Deus. Ensine seu filho a falar a verdade. Isso é muito importante também, para que ele não cresça, não faça sua base sobre mentira. Ensine logo cedo a eles falarem a verdade. Tá certo? O outro item que o pai e a mãe devem ensinar: ensine seu filho a ser crente em casa. É um item especialmente para os servos e as servas do Senhor. Não ensine seus filhos a ser apenas servos no templo. Ensine primeiro em casa. Em casa é o primeiro lugar. É onde começa tudo. Porque daí, com certeza, ele vai ser um bom servo, uma boa serva no templo.
Mas isso ele tem que aprender e ela tem que aprender em casa. Ensine seu filho ou a sua filha a ir ao templo. Não mande, vá com ele. Vá na frente. E eu sempre toco nessa tecla. Muitas vezes os pais estão errando porque estão mandando seus filhos ir ao templo e eles não vão. E isso não é um bom exemplo. Os pais é que tem que ir primeiro, ir na frente. Vamos todos à casa do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vamos fazer isso. Ensine também o seu filho e a sua filha, meu irmão, minha irmã, você que não é crente também, ensine seu filho e sua filha a um item que está esquecido também, a ser gentil. Nós estamos percebendo muitos filhos rude, grosso, não sabe mais tratar as pessoas, não sabe nem o que é gentileza. E os pais precisam ensinar isso. Aos seus filhos ser gentil. Pai, ensine seus filhos boas maneiras. Ele tem desde pequenininho. Não deixe passar, não. Quando a gente deixa passar, ó, aí vai. Quando chega um determinado... Meu pai e minha mãe nunca disse nada a respeito disso aqui, então não tem problema. Ensine boas maneiras aos seus filhos. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não vai se esquecer dos ensinamentos, vai se lembrar. E quando ele fizer alguma coisa que não deu certo, ele vai lembrar do ensinamento do pai e da minha mãe. Bem que a minha mãe dizia, bem que meu pai dizia. Eles estavam certos e eu que estava errado. Eu que não quis ouvir. Então isso é importante, porque aí isenta a sua responsabilidade. Você ensinou ele ou ela como filho, e como filho foi que não quis ouvir o conselho do pai ou da mãe. Meus amados irmãos, existem alguns valores que devem ser priorizados na família. Com certeza o amor. O amor deve ser priorizado. Pai e filhos, ambos devem amarem entre si, irmãos. Apesar de que a gente está vendo muita coisa feia nos dias atuais, irmãos contra irmão, pai contra filho, nação contra nação, reino. É a Bíblia se cumprindo, né? É Deus falando claramente às famílias nos dias atuais. É o Senhor falando, antecipando, aproximando a sua vinda. Porque a gente está vendo isso na prática. Mas é tão gostoso quanto a gente vê o amor dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do amor entre os irmãos. Hoje quase a gente não escuta um irmão dizer para o outro, uma irmã dizer para a outra, ah, minha irmã, eu te amo, ah, meu irmão, eu te amo. De estarem se abraçando, de saírem juntos. Quando eu era garoto eu percebia, eu via isso. Irmão, vamos sair, vamos passear, vamos tomar um sorvete. De sair os irmãos, de sair as irmãs, passear. Hoje quase a gente não vê isso, porque está faltando amor. Uma outra coisa que não pode, um outro valor que não pode deixar de existir é o diálogo. A família, entre pais e filhos. Né? Uma outra coisa, honestidade, também não pode faltar. É um outro valor que não pode faltar. Um outro valor que não pode faltar, limites, que eu já falei anteriormente. Não deixe de colocar, né? Não pare, jamais de colocar limites. Tem limite sim. Independente da idade do filho ou da filha, viu? Que esteja em sua casa. Coloque limites. Uma outra coisa, um outro valor, paciência. Pais, tenha paciência com os filhos. Filhos, tenha paciência com os pais também. De ambas as partes. Um outro valor, a amizade. Que possamos ter uma amizade sincera entre a família. Né? Você que tem em sua casa vários irmãos e irmãs, que
que você possa cativar essa amizade, de passar um fim de semana. Essa semana eu vou passar uma horinha com a minha irmã, vai com a sua família, um visita uns aos outros. Amém. Isso é bom. Os pais se alegram com isso, com essas atitudes, com esses valores. Uma outra coisa, um outro valor, responsabilidade de ambas as partes, tanto para o pai quanto também para os filhos. Uma outra coisa, um outro valor, persistência. Pais, não desista dos seus filhos. Se você ama, você vai até o fim. Peça ajuda a Deus. Se algum filho, alguma filha está passando por dificuldade, peça ajuda a Deus, que Deus vai lhe ajudar a resgatá-lo, a resgatá-la. Principalmente se for servo ou se for serva do Senhor. Amém. Tenha certeza que quando você fizer o propósito com Deus, de resgatar seu filho ou sua filha, Deus vai na frente cuidando de tudo. Amém. Um outro valor que não pode faltar na família, carinho. Pai, tenha carinho, mãe, tenha carinho com seus filhos. Filhos, tenha um carinho com seus pais. Isso é tão gostoso. Um outro valor, lazer. As famílias precisam planejar lazer. Independente da situação financeira, planeje seu lazerzinho, né? Faça alguma coisa diferente. Invente. Peça ajuda ao Senhor. Mas contanto que a família seja ali, ó, reunida juntos. Tá certo? Isso precisa ser cativado e tantos outros valores que as famílias sabem como fazer. Filhos, honre a sua mãe, honre o seu pai. Ame a sua mãe, ame o seu pai. Filhos, cuide da sua mãe, cuide do seu pai. Ah, falando nisso, tem filhos que às vezes se apega mais com o pai, outros se apega mais com a mãe, né? Por que não se apegar aos dois? Se apegue ao seu pai e à sua mãe. Do jeito que você confia no seu pai, confie também na sua mãe. Mas isso, os pais têm que passar essas coisas boas, passar essa confiança de o filho e a filha confiar tanto no pai quanto na mãe. Não é? Filhos, saiba conviver com a sua família. Filho, se comporte como filho no seu lar, na sua casa. Se comporte como filho, se comporte como filha. Isso é bom. Vai gerar crescimento. Filhos, saiba ser filho. Saiba ser filho. Você não é ninguém, você é filho de um pai e de uma mãe. Certo? Ou só de mãe, ou só com o pai. Não importa. Alguém é pai e alguém é mãe. Mas saiba ser filho. Se comprometa com a sua família. Filhos, se comprometa com a sua família. Filhos, se sinta importante na sua família. Às vezes o próprio filho ou a própria filha começa a se sentir como se fosse desprezado ou desprezada. Não, se sinta importante. Se você está percebendo algo que está diferente um pouco daquilo que você está esperando, converse com seus pais. Por que minha mãe está me tratando assim? Por que meu pai está me tratando assim? Né? Conversando, como eu disse lá no item anterior, o diálogo é importante na família. Filho, se valorize como filho. Você é especial na sua família. Se valorize como filho. Filho, sejam pacientes com seus pais. Certo? Meus amados irmãos, meus amigos, o lar é a escola de formação, tanto para os pais quanto para os filhos. Não esqueça disso. Então, esse mês é um mês abençoado, é um mês em que chama a todos a estarem juntos. E agora, por causa dessa quarentena, por causa dessa pandemia, que estamos realmente bem juntos. Então foi
está sendo momentos em que algumas coisas que estavam fora, com certeza, devem ter sido conversado, ou estão em andamento, ou alguém ainda não teve coragem para conversar, para acertar. Acertem tudo agora, em nome do Senhor Jesus. Né? Se tem algum item que você precisa conversar na sua família, está em tempo. Ainda não passou o tempo. Todo o tempo é tempo, né, da gente rever os nossos conceitos. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que Deus possa abençoar a minha casa, a minha família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar uma música que acho que vocês conhecem. Tanto os servos quanto aqueles que não são servos conhecem também, que já canta em todos os lugares, que diz assim, ó. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina de santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O coro. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deixa o Senhor fazer um milagre na tua casa, na tua família, salvando um parente teu, em nome de Jesus. Você que é servo, que é serva, que tem um filho ou uma filha que ainda não é evangélico, ore por ele. Faça um propósito com Deus, que Deus vai restituir, Deus vai salvar, Deus vai tirar aquele ou aquela que está nos seus delitos de pecado, como filho, como filha. Deus vai restaurar a tua família, em nome de Jesus, eu creio. Então deixa Deus entrar na tua casa, na tua família, e segura essa promessa que Josué deixou bem claro para todas as famílias. Josué disse assim, quando o povo estava um pouco atordoado, sem saber para onde ir, o que queria, Josué pegou a sua família e disse, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu creio que a tua família, você vai chegar um dia e vai dizer, eu e a minha família servimos ao Deus grande, ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, que Deus possa abençoar você. Vamos estar orando por você. Não sei se alguém fez algum pedido de oração. Luísa. Irmã Luísa. De onde é a irmã Luísa? Já foi da igreja já, a mãe de Isaías. A mãe de Isaías. Vamos orar por você. Vamos orar pela sua família, para que Deus possa também fazer obra na sua família.
Ó Deus grande, nesse momento, Senhor, coloco diante do teu altar, Senhor, a família de Luísa, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos o que está se passando na sua casa, na sua família, mas tu sabes, tu conheces. Então manda, Senhor, o teu anjo, Senhor, visitá-la, Senhor. Ó Deus, e faz ali o que tu queres, Senhor. Assim como tu tem feito em nossas casas, Senhor, nossas famílias, Senhor, que tem nos protegido, nos guardado, Senhor, de todo mal. Nos guardado, Senhor, desta pandemia, Senhor. Ó Deus grande, ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta noite. E abençoa todos nós. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.